Olá, bem-vindo! Hoje vou-te mostrar como podes alterar a cor das séries de um gráfico de uma forma dinâmica. Fica por aí, é já a seguir. Boas, bem-vindo a mais um tutorial, eu sou o João Teixeira e hoje vou-te mostrar uma técnica que te permite alterar as séries do gráfico, alterar a cor das séries do gráfico, mas depois vou alterar mais alguns aspectos, mas isso vem como bónus, mas essencialmente alterar a cor das séries do gráfico em função dos valores que tens numa tabela. Esta ideia para o tutorial surgiu através de uma pergunta de uma formanda minha, que agradeço sempre que coloquem estas questões, porque eu depois aproveito os temas para fazer um tutorial e assim partilho com o resto da comunidade, e pode ser sempre interessante. Aquilo que é a dúvida de uma pessoa pode ser a dúvida de outra pessoa. E então, neste caso, a questão era como é que eu consigo mudar a série do gráfico, ou a cor da série do gráfico, em função do valor. E eu disse, isso não é possível de uma forma normal. Se fosse, por exemplo, em Power BI, com o Power BI Desktop, é super simples porque temos ali a formatação relacional aplicada às séries do gráfico. Mas no caso do Excel não é assim tão simples. Então, a única lógica que nós temos, pelo menos aquela que me veio à ideia, é alterar a nível de VBA. Ou seja, vamos criar aqui uma rotina que permite pegar no objeto gráfico, pegar nas séries do gráfico em particular e alterar então em função com uma expressão if, ou seja, com um teste lógico, e alteramos então a série ou a cor da série em função do valor que nós temos, ok? Então é isso que eu vou demonstrar aqui no tutorial. Vou então passar para o Excel para te mostrar então como é que isto se faz e segues a rotina passo a passo, aplicas aos teus dados e teoricamente tens a coisa a funcionar. Muito bem, já estou então aqui no ficheiro de base que tenho aqui para exemplo deste tutorial. É um ficheiro muito simples, tenho apenas uma tabela e nesta tabela vou começar por criar o gráfico. Eu hoje tenho o Excel em inglês especialmente porque quando estou a trabalhar em VBA gosto de ter os objetos em inglês, só por essa razão, mas vou descrever basicamente todo o processo mesmo que tenhas o Excel em português. Então, vou começar por inserir o gráfico e vou então aceder aqui à minha tabela, Insert ou menu Inserir e vou escolher então aqui um gráfico de colunas e vou colocar aqui o gráfico. Vou utilizar a tecla Alt para isto ficar mais ou menos arrumado. E então tenho aqui o meu gráfico e vou só fazer já aqui algumas alterações. Vou pegar aqui nas séries, aceder ao menu Format e formatar a seleção e vou colocar aqui as séries um pouco menos ou um espaço um bocadinho mais curto em relação às séries, Gap Width, e vou aplicar também, já agora, as legendas, Data Labels, e vou colocá-las na parte de fora, outside, porque as legendas vão fazer parte, ou aqui os data labels neste caso, vão ser um elemento importantíssimo aqui no nosso gráfico, ok? Pronto, então a estrutura está feita, o gráfico é este, não precisa aqui dos eixos para ter espaço, e linhas de grelha também não preciso, por isso vou colocar aqui este gráfico o mais clean possível, o mais simples possível, para poder então aplicar a nossa formatação condicional às séries, que é o objetivo. Vou então aceder ao menu Developer, Visual Basic e vou então inserir o módulo, Insert Módulo, e neste módulo vou começar então a minha rotina e vou tentar colocar aqui deste lado, ou para já vou colocar aqui o gráfico em baixo para conseguir ter espaço e conseguimos ver tudo o que é expectável quando fizermos a alteração, ok? Então a minha rotina vai se chamar Subformatar Séries e vamos então começar aqui a definir o nosso código. Bom, para começar vamos ter que definir, obviamente, aqui algumas variáveis. Porquê? Porque precisamos ter variáveis atribuídas para as séries, para o ponto da série, para os nossos dados, embora os dados não precisemos ter aqui uma variável em específica, mas essencialmente a série e o ponto da série. Então o que é que eu estou a falar? Se eu clicar na série, eu tenho o objeto séries, que é as séries todas do gráfico. E depois tenho aqui especificamente um ponto específico, por exemplo o ponto março. Então eu quero correr um ciclo para correr as séries todas e a cada série vou verificar cada ponto e vou verificar o valor que a etiqueta, que o Data Label tem desse ponto. Conforme o valor que a etiqueta tem,
a minha expressão if vai então validar se o valor está de acordo com aquilo que eu quero. Se estiver de acordo com aquilo que eu quero, coloco uma cor, se não, coloco outra cor, e essa é a lógica, ou seja, o princípio lógico de fazermos uma formatação condicional, vamos aplicar aqui também no caso do gráfico, ok? Então esse é o objetivo para criarmos as nossas formatações e especificamente as variáveis que são necessárias. Então vou começar com a variável dados, as range, ok? Uma variável para guardar os dados do nosso gráfico. Vamos ter então uma segunda variável que é importante, que é o nosso gráfico, porque imagina tens vários gráficos, tens o gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3, se quiseres alterar. Por isso, o nosso gráfico também vai ser um chart object, ok? A variável gráfico. E depois temos então a variável da série, uma série as series, um objeto ou uma propriedade dentro do gráfico. E a última variável ponto as point, ok? Então temos as nossas 4 variáveis que vamos utilizar para o nosso gráfico. A seguir, vamos então configurar as nossas variáveis, ou seja, atribuir o valor às variáveis. Vou então começar com os nossos dados, e os nossos dados vai ser então o intervalo, que vai ser a célula C4, mas vou então até ao final do meu intervalo, e neste caso C4, and Excel down. Então o que é que eu estou a dizer aqui? Estou a dizer que o meu conjunto de dados para o gráfico, especificamente, vai ser então desde o meu objeto, ou desde a minha informação da célula C4 até a célula C4, até cá em baixo, ok? Pronto, mas basicamente esta variável podemos utilizá-la só para circunscrever a informação que eu tenho a preencher do meu gráfico, ok? Isto porque no final do tutorial vou dar aqui uma dica que é a forma de automatizares aqui a nossa rotina e colocá-la mais eficiente, e desta forma eu posso ter aqui esta variável atribuindo aqui este valor para quando alterar os dados só nesta parte é que vou aplicar as minhas alterações ao gráfico, ok? Por isso tem a ver só com essa questão. Obviamente não são os dados especificamente para o gráfico, porque o gráfico já está criado e não é por aqui que vamos precisar desta variável. É só para tornar o código possivelmente mais eficaz no futuro, ok? Esta questão aqui dos dados. Agora, especificamente sim para o nosso gráfico, vamos precisar então de atribuir a variável do gráfico, da série e do ponto, ok? Então vou atribuir a variável do meu gráfico e vai ser então na folha 1, especificamente aqui tenho a folha 1, mas podias colocar, por exemplo, Active Sheet, só um segundo, Active Sheet, por exemplo, podes colocar a folha ativa, Active Sheet, ok? Mas uma vez que eu tenho a folha 1 e para poder ter acesso aos objetos de VBA, às propriedades e aos métodos, eu tenho então a folha 1, que é a folha específica, onde eu tenho o meu gráfico, e neste caso vou então buscar na folha 1 o objeto Chart Objects e vou representar o primeiro gráfico que eu tenho, que é gráfico 1. Então, o meu gráfico, neste momento a variável, representa o gráfico número 1. Eu posso atribuir esta variável a outro gráfico, ao gráfico 2, por exemplo, ao longo do ciclo, se quiser, ok? Então, temos então o nosso gráfico e agora sim vamos definir o ciclo. O ciclo vai ser um ciclo for each. Porquê? Porque vamos correr um objeto dentro de uma coleção de objetos. Então, significa que eu vou correr para cada série nas minhas séries e para cada ponto da minha série vou aplicar então a formatação. Por isso, esta é que é a parte chave do nosso código para podermos criar esta rotina e este automatismo, ok? Então, vou definir for each série, neste caso, in, e agora vou buscar o meu objeto gráfico, chart, séries, collection, ou seja, por cada série na coleção das séries, eu vou ter então um conjunto de código a ser executado. Vou já colocar o next série, ok? E aqui dentro executa então o código, mas este loop, este ciclo, vai ter outro ciclo cá dentro, interno, que vai correr os pontos da minha série. Então, for each ponto, neste caso, in série
point e neste caso next, ponto, ok? Então estamos a fazer uso das nossas duas variáveis que vão correr então os vários objetos do nosso gráfico. E agora sim é que vamos pôr a nossa lógica e vamos então definir se eventualmente alguma propriedade está de acordo com aquilo que eu quero. E agora é que entra o data label, ou seja, o texto específico da nossa etiqueta colocada para cada série. Então eu vou definir if.data label, ou seja, percebendo de gráficos ou tendo aqui uma noção de gráficos, sabes qual é o objeto que eu estou a falar? É a data label, que é o objeto em particular, e vou definir então se o texto é maior ou igual a 20.000, ok? Eu tenho aqui 20.000 como um critério e vou dizer que tudo o que é acima de 20.000 vai ficar verde, tudo o que for abaixo de 10.000 é vermelho e tudo o que está no meio é amarelo, ou seja, o típico sinal amarelo. Vou colocar o blue para ter aqui RGB, mas podia colocar o yellow, mas é só para termos o código da cor um bocadinho mais simples de percebermos. Então, then, e o que é que vai acontecer? Neste caso, vamos definir ao nosso ponto, vamos formatar o preenchimento fill com uma cor diferente, for color, a cor da nossa série, e essa cor vai ser então um RGB. E o RGB, para simplificar, mas podes pôr a cor que quiseres ou o código que quiseres, como é óbvio, eu vou pôr 0 para vermelho, 180, podia pôr até 255, que é o verde puro, mas vou pôr assim um verde um bocadinho mais escuro, e 0 para blue, ou seja, 0 vermelho, verde 180 e 0 azul. Por isso isto vai ser a cor verde, ok? E temos então aquilo que é o objetivo, formatar a série com a cor verde, se for acima de 20.000 euros, ou 20.000 o valor, neste caso euros. Ok, mas ainda preciso definir outra condição, else if, e vou dizer então agora ponto data label text, e agora vou dizer se for abaixo ou igual que 10.000, e vou dizer então then, e agora a lógica é a mesma, ponto format fill for color RGB, e vou dizer então que abaixo de 10.000 é um RGB, mas agora quero o vermelho 180, o verde a 0 e o blue a 0. E isto é então a cor vermelho. Estou a colocar aqui um comentário com aplica para poderes perceber as cores que estão a ser aplicadas. E por último temos o else, ou seja, se o valor for maior que 20.000, então formata a cor verde. Caso seja abaixo de 10.000, formata com a cor vermelho. Caso contrário, ou seja, o else if é se nova condição e o else para descartar todas as condições. E por isso vamos lá fazer aqui, estou hoje com o modo preguiçoso, então copiar aqui o código porque é exatamente igual, mas agora quero o blue 180 e neste caso azul, ok? Então temos aqui o ciclo para correr cada ponto da minha série ou das minhas séries e passo para a próxima série e faço a verificação à mesma, ou seja, a cada série ele verifica os valores dos pontos e basicamente esta é a lógica, ok? Então, em princípio, temos aqui tudo definido. Já ia dar asneira. And if, como é óbvio, temos o if e o and if para terminar. E temos então aqui os nossos valores. Está feita a rotina. Agora vou criar um botãozinho para isto ficar automático. E basicamente vou só fechar aqui o Visual Basic Editor no instante e vou criar então aqui um botão, Shapes, Insert Shapes, vou criar aqui um botãozinho. Este botão pode ser colocado aqui, eu gosto de utilizar sempre o Alt para colocar os nossos objetos. Formatar séries, por exemplo. Vou então alinhar aqui o texto e botão direito do rato, Assign Macro, e vamos designar aqui a macro para formatar as séries. Vou fazer OK. Momento da verdade. Clico. RGB. Stop.
mal escrito, RGB, RGB, RGB. Agora sim, vamos lá formatar a série e temos então as séries formatadas de acordo com aquilo que é o nosso critério, ou seja, tudo o que é abaixo de 10.000 vermelho, tudo o que é acima de 20.000 verde e tudo o que está ali no meio é azul. Mas agora repara, imagina que eu pego aqui no valor de maio e coloco 15.000, não fica azul, ok? Alterei o valor mas não formatei. Tenho que clicar para formatar a série. E eu não quero que isto aconteça, eu quero que isto aconteça de uma forma direta e dinâmica. Então temos outro cenário aqui que é, ok, como é que eu faço uma alteração à minha folha, à célula da folha, para poder alterar o meu gráfico automaticamente. Então, esse é o próximo conceito. Na verdade, vamos colocar este código, ou seja, esta parte do código, vamos colocá-lo, copy, e vamos colocar no evento da nossa folha, para ser automático, para ser automatizado. Então, sheet 1, e eu vou escolher a worksheet, e quando alterar, não a seleção, mas quando quiser fazer um change, ou seja, é neste código que eu quero fazer, que é sempre que alterar uma célula na minha folha, eu vou aplicar então o meu código. Mas, na versão resolvida, ficas com as duas situações para poderes ter aqui as duas questões. E aqui é que entra a parte dos dados. Se quiseres circunscrever, por exemplo, os dados, mas eu não vou fazer essa parte, acho que não vale a pena, porque estamos a alterar só estes dados, mas eu posso dizer então se os meus dados intersetam com o target, ou seja, basicamente o target é todas as células da minha folha de cálculo, que é uma variável que temos aqui. Então, se eu alterar qualquer célula da minha folha, esta rotina vai acontecer. Então podes circunscrever esta rotina a alterar só quando eu faço a alteração nos meus dados. Então faço uma interseção entre os dados e o target, ok? Mas isso é conversa para outro tutorial, porque já vamos aqui com um vídeo um bocadinho longo e não vale a pena ter essa questão. Mas essencialmente por isso é que eu tenho aqui o código para precaver essa possibilidade no futuro, ok? Se tiveres dúvidas eu depois mostro nos comentários qual é que é a parte do código que tens de fazer para colocar aqui esta interseção válida. O que significa que só alterando aqui é que a rotina aplica-se, está bem? Mas como basicamente mesmo que eu altere qualquer coisa, os dados continuam os mesmos, não afeta em grande parte a performance do nosso programa em específico, ok? Bom, mas vamos dar aqui mais um bónusinho. Quero alterar as séries do meu gráfico, ok? Então, para além de alterar a cor de frente, ou a fore color, basicamente, do meu gráfico, também quero alterar aqui as minhas data labels. E basicamente a lógica é sempre a mesma. Por isso, pegas no teu ponto, e agora se eu pegar aqui no data label, que é a mesma lógica, eu posso pegar então na fonte, por exemplo, e posso colocar aqui a cor da fonte, ok? E vou colocar a mesma cor, ou seja, igual a RGB, para não me enganar, e vou dar 0, 180 e 0, ok? O verde é a mesma. Mas quero ainda mais uma questão, ou seja, agora é só continuares a acrescentar ponto, por exemplo, data label. Imagina que eu quero agora a orientação e vou ter a orientação, por exemplo, a 90 graus, ok? Então o que é que eu vou fazer? Sempre que alterar um valor, a minha etiqueta fica vertical, fica com a mesma cor da série e whatever, o que tu quiseres, está bem? Por isso agora, eu vou pegar na mesma lógica e vou aplicar também aqui no vermelho, mas para o vermelho é o 180 aqui e 0, espero não me enganar, e aqui também ponto azul, 180 e aqui 0, está bem? Mas mais uma vez não te esqueças que podes aplicar a cor que quiseres, conforme quiseres, e temos então agora esta rotina feita de uma forma automática, ou seja, podes sempre fazer manualmente, clicando no botãozinho. Claro que a rotina aqui, esta parte tem uma novidade que é esta parte do código, mas podes pegar no código e colocá-lo noutro sítio. Vou fechar o Visual Basic Editor e agora sim vamos ver isto a ser dinâmico. Então vamos alterar, por exemplo, aqui o mês de maio outra vez. 9.000. Ok? Estás a ver, as séries ficam verticais, com a cor que eu quero, e assim o gráfico fica mais à maneira, pelo menos eu acho. Mas pronto, é a minha opinião. Maio, 9.000. Então e se eu colocar 16.000? Já fica azul. Então e se eu colocar o mês de maio para 25.000? Perfeito. Verde. Está feito. Ok?
Muito bem, então, espero que tenhas gostado aqui deste tutorial. Envolve VBA. O VBA é sempre algo que eu gosto particularmente de utilizar quando precisamos de ir um bocadinho mais além daquilo que é o normal que fazemos no Excel, e por isso VBA acho que vai continuar por aí e vai fazer ainda muita falta. Então, não te esqueças que, juntamente com este vídeo, eu tenho um artigo onde mostro passo a passo, ou seja, podes ler passo a passo ilustrado com as imagens aquilo que podes fazer, onde tens o código. Se tiveres o código, podes simplesmente fazer copy-paste e copiá-lo e tentar testar nos teus casos. A única questão que deves ter aqui em conta é a folha Sheet 1. Eu estou a ir buscar o objeto Sheet 1, mas se quiseres podes colocar Active Sheet para ir buscar a folha ativa onde tu tens, porque senão a rotina deixa de funcionar. E em termos lógicos, o gráfico, obviamente cada gráfico tem as suas séries, tem os seus objetos em particular, mas teoricamente depois é tentarmos perceber que as séries são universais, o ponto também é universal, por isso teoricamente se tiveres outro tipo de gráfico, a não ser que sejam daqueles gráficos muito específicos, pode ter que ser uma lógica diferente para implementar. Mas eu tentei fazer um gráfico tradicional, gráfico de colunas normal, e em termos genéricos acho que é suficiente. Bom, chega de conversa, espero que tenhas gostado então do vídeo. Se gostaste, não te esqueças de colocar um like e subscrever o canal se ainda não subscreveste. Partilha com quem achares que possa ser útil este vídeo e também o artigo, e nós vemos então em breve no próximo tutorial. Até lá!